Muito antes de iniciar o curso normal, eu precisei substituir uma professora do estado, em uma turma de alfabetização. Iniciei muito bem, eu tive um ótimo desenvolvimento, porque eu achava legal aquela brincadeira de ensinar. Era como se eu estivesse ensinando bonecas, coleguinhas. Então, eu gostava de imitar professor. Mas por trás disso, eu tinha outra história de família, pois na família da minha mãe e do meu pai, tinha uma professora que se destacava muito. Era um exemplo. E minha mãe e meu pai diziam: "Você vai ser professora." Foi quando entrei no normal para ser professora. Então comecei a estudar. Achava o curso normal e os estágios meio assustadores, porque a teoria não batia com a prática, pois até então eu já havia adquirido a prática. Então eu me formei. Foi uma felicidade para a família Bastos. Comecei a dar aulas numa escola que fundei, que é a Sociedade Pestalozzi. Eu ia buscar as crianças deficientes nos lares. Foi aí então que criamos a Sociedade Pestalozzi aqui em Rio Bonito, com a ajuda do seu Jonas. Em seguida, minha professora de português do ensino médio fundou uma escola e me chamou para alfabetizar. Foi aí que tudo começou. Ali entrei na sala com muitas crianças para ensinar, e ela, muito exigente, me fez ler 1000 livros para entender como ensinar. Quando já estava quase desistindo de ser professora, fui chamada para lecionar em uma escola de elite em Araruama, onde fui muito bem recebida, mas eu entrei meio desconfiada, me sentindo incapaz. A sala tinha 32 alunos e assim foi. Um professor tinha instalado uma câmera na minha sala. Todos sabiam que era assim que ele aprovava ou desaprovava os outros professores. Eu, como não sabia, completei os 3 meses dando aula do meu jeito, pois eu era revolucionária e adepta à metodologia piagetiana. Então, comecei a trabalhar com essa base. Foi quando fui chamada na sala do diretor. Ele simplesmente ligou um botão e perguntou se eu conhecia aquelas vozes. E era a minha turma. Aí eu falei: "Nossa, o senhor tem um aparelho na minha sala?" Foi quando ele me explicou tudo. Eu estava sendo avaliada. Então eu pensei: pronto, serei mandada embora. Porém, ele me disse que eu continuaria no quadro pela minha eficiência, porque eu teria sido a primeira professora que conseguiu em tão pouco tempo disciplinar e ensinar uma turma tão numerosa. Saí de lá meio surpreendida, porém disse que não iria continuar a dar aula com aquele aparelho dentro da sala. E ele imediatamente cortou o fio e disse: "Fique à vontade, professora." Trabalhei bastante tempo lá e na Pestalozzi. Enquanto estava naquela escola da professora de português, fui forçada a sair dessa escola e fui para o Colégio Rio Bonito, onde aprendi muito com o Maurício. Aprendi a teoria, a conviver e a ser profissional com um grande mestre. Foi aí que passei a fazer parte do grupo de professores que me formaram, e foi então que surgiu a necessidade de atender a crianças com dificuldade na leitura e escrita. Neste tempo, fundei uma sala de leitura numa salinha oferecida pelo segundo pastor da Segunda Igreja Batista da Bela Vista. Comecei a dar aulas para crianças sem cobrar nada. Como de costume, contei uma história, e nesse dia a história se chamava Ao Pé da Letra. No dia seguinte, minha sobrinha e ajudante veio a mim contando que sonhou que eu havia aberto uma escola com o nome Ao Pé da Letra. E assim foi. Da salinha eu abri uma escola com o nome Pé da Letra. E disse para Deus que eu não tinha dinheiro, não tinha posição social, não tinha requisitos para ser diretora, e aqui estou até hoje, levando esse barco, carregando a educação como algo precioso, onde eu acredito que sem ela não existe uma sociedade. Hoje eu sou assim. Aprendi a amar minha profissão e a valorizar a educação na vida do ser humano, e me comprometi na educação de ser a base e não ser o meio de nada. E esse é o pedacinho da minha história, porque até chegar aqui as barreiras foram muitas. Barreiras raciais, sociais, os preconceitos, as lutas financeiras, mas eu sobrevivi.